Bom dia, Santa Catarina. Hoje nós vamos bater um papo com esse grande parceiro da educação que fez uma revolução no município de Florianópolis, né? Está aí há quase 7 anos no comando da Secretaria de Educação, Maurício Pereira, que é uma pessoa que tem contribuído demais para a qualidade do ensino de Florianópolis, a capital dos catarinenses. Primeiramente, Maurício, obrigado pela sua participação no nosso programa e podermos estar contando um pouco desse trabalho que está sendo feito pela Secretaria. Para nós é um motivo de muita honra. Eu que agradeço, Sérgio, estar no teu programa Destaques de Santa Catarina, Destaques SC, uma alegria muito grande falar desse desafio que é a educação brasileira, né? Quero te dizer que eu tenho muita honra de poder estar aqui à frente da Secretaria, na gestão do prefeito Jean Loureiro, e dizer que a gente não faz educação sozinho. Eu sempre digo que você que está aqui na nossa sala, eu sempre tenho esse cuidado, a sala é nossa, a educação a gente não faz de uma pessoa só, não é o secretário. Se temos coisas boas na educação para mostrar, que nós vamos conversar sobre isso é em decorrência de um time, né, de um time de gigantes que junto comigo lidera a prática, o chão da sala de aula das nossas escolas. Maurício, nós estivemos conversando em off, né, e falando da experiência que eu tive como pai de ter tido 3 filhas estudando na rede de ensino público municipal, certo? Mais precisamente no Almirante Carvalhal, em Coqueiros, onde eu tenho minha família até hoje lá, que eu me criei em Coqueiros, e pude perceber o carinho, o zelo, o capricho com que vocês conduziram a educação para os jovens e as crianças que ali passaram, né? Isso é um motivo de muita satisfação em poder relatar isso, porque muitas pessoas que não conhecem o dia a dia do ensino municipal, ele acaba tendo uma referência errada. E vocês, com o zelo, com esse capricho que vocês têm tendo, vocês merecem todo esse respeito e consideração que eu, como pai, e também como um munícipe aqui de Florianópolis, né, pude constatar na prática essa competência que vocês tiveram perante a educação. Você usou uma palavra muito importante na minha avaliação, carinho. Tá? A educação ela é feita de gestos. E um professor, um educador, o dirigente de uma escola, o diretor da escola, de uma creche, ele tem que ter um carinho com as pessoas, o respeito com as pessoas, fazer aquilo com alma e coração. Então, esse é o primeiro passo da educação. A educação é processo. Esse é um passo que tem a ver com o lado humano, né? Eu chamo isso de humanismo. Então, isso é fundamental, isso é fundante, inclusive, nas nossas relações. Depois tem uma caminhada, que é a caminhada do poder público, melhorar a infraestrutura física, tecnológica das unidades. Se nós pegarmos hoje nossas creches e escolas em 2017, e nossas creches e escolas hoje, em 2022, é uma mudança radical. As escolas hoje todas são bonitas, pintadas, equipadas. Nossas salas de aula das nossas 37 escolas têm ar-condicionado, data show, laptop, internet que funciona, bem pintada, bem cuidada, laboratório de ciências, laboratório que a gente nem chama mais de informática, mas sim laboratório de tecnologia, robótica. Então tem muita coisa, Sérgio. E aí tem uma outra etapa. Falamos da questão humana, falamos da questão de infraestrutura física e tecnológica e fecha com o professor. O professor ele é insubstituível. Na época da pandemia nós vimos isso, né? As crianças foram para casa, aula online, e as famílias ficaram desesperadas, porque uma coisa é ter aula online um dia, 2, e como é que eu faço agora para ajudar meu filho? É na escola, a escola é presencial. Então o papel do professor, o professor saber dar uma aula, o professor entender o contexto que a criança vive, a sociedade. Você falou de Coqueiros. Se eu sou professor da Escola Almirante Carvalhal, eu tenho que entender o local onde eu estou, aquela comunidade, porque aí a criança que mora ali, quando eu dou um exemplo em sala de aula, eu dou um exemplo que tem a ver com aquela região. E o assunto pode ser um assunto global, mas eu localizo e aquilo vai fazer o quê? Sentido e significado para a criança. Por isso que o papel do professor ele é fundante também na educação. E aí, Sérgio, se você me permitir, eu diria o seguinte, grande pergunta, o que é o bom professor?
Eu digo há muitos anos. Um bom professor é aquele que tem 3 características. Olha só se essas 3 características não são muito próximas sobre aquilo que eu falei. Humanismo, tecnologia, infraestrutura, física e tecnológica e o papel do professor. Um bom professor é aquele que tem 3 características. Primeira, ele é gente. Ele é ser humano. Ele tem carinho, respeito, amor por ele próprio, pela escola e principalmente por aquela criança que está ali na frente. E ele faz aquilo com paixão, é o lado humano esse que eu falei. Segundo, ele tem didática. Não adianta eu falar que eu leio isso, eu sei aquilo, mas além da aprendizagem que eu estou ali fazendo, e a criança tem que aprender, eu tenho que fazer aquilo que eu chamo de ensinagem, entre aspas. Ser entendido. Eu tenho que fazer entender. Por você, como cidadão do meio de comunicação, provavelmente já viu essa expressão. Pergunta lá pro cara, como é que foi a palestra? Rapaz, que palestra boa! O cara falou um monte de palavra bonita, escrevia aqui, ó, gasofilácio, coisa, nunca tinha visto essa palavra. Tá, e o que tu entendeu? Não entendeu, não entendi nada, mas que foi bonito, foi. Resolveu? Nada. Então o professor tem que ter didática. O que eu quero dizer, Sérgio, que na nossa rede, os nossos 5.667 profissionais da educação, que estão lá no dia a dia, das 83 creches e 37 escolas, recebendo os nossos 39 mil estudantes, desde criança de 4 meses, bebê, até as nossas idosas da educação de jovens e adultos de 90 anos, eles fazem isso com muito prazer, né? E com muita dedicação todo dia. E a eles o meu abraço, o meu respeito e meu muito obrigado pelo trabalho que fazem na nossa rede. Agora que eu entendo por que você está à frente da secretaria, por quase 2 mandatos do prefeito Giana, porque você tem um brilho nos olhos quando fala em educação, né? É uma coisa que nos passa um bem-estar em ouvir você falar da educação com esse carinho, com essa paixão, porque eu acho que tem que ter isso, né? Um profissional que quando ele assume uma função, ele assume um cargo, ele tem que ter, em primeiro lugar, paixão pelo aquilo que ele faz, para ele poder dar de si o melhor. E você tem isso, né? Seus olhos brilhando quando fala da educação. Eu confesso que eu adoro mesmo, entende? Na vida você pode gostar do que faz ou fazer o que gosta. Você faz a opção. Se o Jean me convidou para ser secretário de educação e eu não gosto de ser secretário de educação, só tem 2 alternativas. Ou eu peço para sair, ou eu aprendo a gostar. E eu acho que o aprender a gostar também é importante, porque todos nós podemos aprender novas coisas. Eu quero dizer para ti que eu amo o que faço, né? Eu vivo isso 24 horas e realmente eu faço com muita paixão. Eu brinco, vou fazer isso no teu programa, né? Eu gosto tanto que só não me acha quem não me quer. Porque em qualquer lugar, live, qualquer lugar, eu dou até o meu telefone, que é esse aqui, ó, pessoal, quem paga a conta sou eu, é o 99120-2424, você que está me vendo aí, nesse programa maravilhoso do Sérgio, pode me ligar aqui para ver se eu não respondo o WhatsApp. Por quê? Porque se alguém quer falar comigo, eu tenho que estar à disposição, né? Hoje de manhã, uma mãe disse assim, eu não quero que o senhor fique bravo comigo, mas quero fazer uma reclamação. Eu assim, pode fazer, na verdade... Ela não ia fazer uma reclamação e não fez uma reclamação. Ela me deu, foi uma sugestão. Eu achei sensacional. Falei para ela, nunca tinha pensado sobre isso. E eu te agradeço. E o senhor vai fazer? Claro, dá para fazer. Entendeu? Então isso, você está disponível, ter acesso, é meu jeito de ser. Às vezes um outro diz assim, tu fica muito à disposição. Assim, claro, pô. E daí, qual o problema? Mas essa é a função do gestor público. Nesse mundo de hoje, os valores se inverteram. Passaram a endeusar os servidores públicos como se eles fossem uma peça que ficasse no pedestal e ninguém tivesse acesso. Ao contrário, o gestor público tem que estar de encontro ao povo, ele tem que estar de encontro às necessidades que o povo tem e só vai saber as necessidades quando existe essa troca de informações, né? Eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos, que diz assim, a proximidade aproxima e a distância distancia. É muito comum as pessoas quererem estar próximas, mas ficam distantes. Não dá. Quer dizer, se você quer viver a educação, você tem que estar na escola. A educação não se faz aqui na secretaria, na Conselheiro Mafra. Educação faz lá na creche, lá na escola. Bem, como é que eu vou administrar a educação se eu estou distante? Se ninguém me acha, se eu não vou na escola?
Se eu não estou lá na creche, eu sempre brinco, se querem me achar de manhã, não é na secretaria que tem que vir. Na secretaria estarei de tarde, como estamos agora, de tarde. Agora, se for para me achar de manhã, é numa escola, numa creche, para eu saber o que está acontecendo lá. Nós tivemos conversando também que Florianópolis foi uma das principais cidades em velocidade de colocar as aulas online no início da pandemia, né? Como é que foi esse processo? Esse foi um processo muito interessante, porque a nossa rede ela tem um professor de tecnologia. Eu não conheço uma outra rede que tenha professor de tecnologia. Quando foi determinado o fechamento das escolas no Brasil inteiro, e Florianópolis saiu na frente nisso, 2 dias, nós que não tínhamos nada, 2 dias depois, colocamos no ar o portal educacional. O portal educacional que até hoje está cheio de material didático lá, é um portal colaborativo, agora os professores colocam os materiais, separado por escola, separado por creche, é algo muito importante e muito interessante. E aí como é que começou isso? Sempre falo, é o exemplo, né? No início, lá em março do ano de 2020, quando fechou a escola, eu comecei a colocar as coisas no portal. Eu tinha lá em casa, eu tenho 3 filhos, eu peguei os livrinhos que eu lia para os meus filhos e comecei a ler o livro. E a minha equipe aqui, nossa equipe organizou a folhar a página do livro, virar assim. Então, a página do livro virava e estava eu lendo. Qual era a mensagem que eu estava passando? Bem, se eu posso fazer, por que o outro não pode? E assim foi crescendo, crescendo. Hoje é um portal maravilhoso. E na caminhada nós também distribuímos chips de dados de internet para todos os professores e para todos os nossos estudantes, possibilitando o quê? O acesso à tecnologia. Lembrando, né, Sérgio, o fechamento da escola e as aulas online não foi uma estratégia, foi uma falta de estratégia. A gente fez isso não por estratégia, mas por faltar uma estratégia em momento de pandemia. Tanto é que agora estamos com retorno às aulas 100% presencial. Eu acho que esse momento aí foi imprescindível, né, na ligação e conexão com os alunos, porque você poderia perder 100% dessa conexão com os alunos, eles se distanciariam daquela sequência de aprendizado e teve que se dar um jeito, como você falou, né, criar uma situação, e foi muito bem feita, muito bem aceita, gerou uma continuidade. Não foi 100% como seria presencialmente o aprendizado e o resultado. A gente sabe disso. Porque você está na frente de um professor, você poder trocar informações com um professor na sua frente, ele é bem diferente. Você está, às vezes, numa tela de um computador, onde ali você vai se sentir meio distante, às vezes com uma certa receio de fazer perguntas, porque você não está num universo de aproximação, você está distante, né? E dar os parabéns a você, ao prefeito Jean Loureiro, por esse trabalho que vocês têm feito aí à frente da secretaria, que eu acho que isso é um trabalho feito a várias mãos, né? Não adianta você ter boa vontade, ter paixão pela educação e o prefeito não dar o suporte necessário para que você consiga executar as ações necessárias. E também não adianta ter um bom prefeito que tenha recursos, que tenha vontade de ter uma boa educação e não ter lá na ponta um secretário que tenha visão, que esteja correndo todas as escolas, todas as creches, todas as unidades e conectando não só os alunos, mas também os professores, os profissionais, né? Toda a equipe de servidores que estão ali, merendeira, e toda essa equipe que com certeza são parte integrante do sucesso da educação no município. Se tu me permitir, vou fazer um trocadilho aqui com o que você está falando. Eu tenho que ter vontade e eu tenho que ter competência. Vontade é empenho, competência é desempenho. O que adianta eu ter vontade se eu não tenho competência? Vou fazer um estrago. O que adianta eu ter competência se eu não tenho vontade? Vou fazer daqui a 50 anos. Então eu tenho que unir as duas coisas. Vontade é empenho. As pessoas têm que ter empenho, têm que ter garra, têm que ter gana. Vou fazer quando? Agora, pô! Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Mas se esforça, que tem a ver com desempenho, com a competência de fazer bem feito. Aí eu fiz uma coisa horrível, né? Mas por quê? Quis fazer às pressas, não se dedicou. Então, eu acho que o que tu estás falando é um pouco isso, né? Você tem que unir essas duas coisas. E tem gente que quer fazer muita coisa, faz mal feita. Tem gente que faz pouca coisa
Então, temos que trabalhar com essas duas variáveis. Sempre digo, vontade e competência, empenho e desempenho. Uniu isso, sucesso garantido, seja na vida profissional ou na vida pessoal também. É a mesma coisa. Então, tenho que agradecer a participação do secretário municipal de Educação, Maurício Pereira, aqui no programa Destaques SC, e dizer que a gente está sempre com as portas abertas para mostrar trabalhos positivos para a nossa sociedade. E você tem feito por merecer esse espaço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos os seus telespectadores. Espero que vocês possam caminhar pela cidade e observar as nossas creches, as nossas escolas maravilhosas que hoje nós temos na cidade. Como eu falei, se passar na frente de uma, a infraestrutura você vai ver, é maravilhosa, são lindas, mas se você entrar, você vai ver que lá, além de tecnologia e infraestrutura, você tem belos professores na nossa rede municipal. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e obrigado a você, Sérgio.